Quando pensamos em herança e sucessão, a imagem mais comum é a da partilha de bens que acontece somente após o falecimento de alguém. Mas você sabia que existe uma forma de organizar grande parte disso ainda em vida, de maneira estratégica e vantajosa? Hoje, vamos falar sobre a doação em vida. Você já ouviu falar? Sabe por que essa é uma ferramenta tão utilizada por pessoas com patrimônio considerável? O que muitos chamam de o segredo dos milionários para planejar a sucessão, proteger seus bens e, inclusive, reduzir custos? Vamos desvendar os mecanismos e as vantagens dessa tática inteligente de planejamento patrimonial. Fique comigo para entender como a doação em vida pode ser uma excelente opção para o futuro da sua família e do seu patrimônio. O que é doação em vida e como funciona no Brasil? De forma bem direta, a doação em vida é o ato pela qual uma pessoa, o doador, transfere gratuitamente parte do seu patrimônio, sejam bens móveis, imóveis ou direitos, para outra pessoa, o donatário. Enquanto ainda está em vida, é uma forma de antecipar a herança, mas com regras e possibilidades bem específicas. No Brasil, a doação é regulamentada pelo Código Civil. É importante saber que existem limites. O doador não pode doar todo o seu patrimônio se tiver herdeiros necessários: pais, filhos, filhas, maridos, esposas, companheiros, pois 50% dos bens devem ser resguardados para eles, a chamada legítima. Além disso, o doador precisa garantir que terá recursos suficientes para sua própria subsistência após a doação. Existem diferentes formas de fazer essa doação. Pode ser uma doação pura e simples, mas estrategicamente é muito comum a doação com reserva de usufruto vitalício. Isso significa que o doador transfere a propriedade do bem, mas continua com o direito de usá-lo e receber seus rendimentos, como aluguer de um imóvel, por exemplo, enquanto viver. Só após o falecimento do doador é que o donatário, quem recebeu a doação, passará a ter a propriedade plena. Também é possível adicionar cláusulas protetivas, como inalienabilidade, que impede a venda do bem pelo donatário; impenhorabilidade, protege contra as dívidas do donatário; e incomunicabilidade. O bem doado não se mistura com o patrimônio do cônjuge do donatário em caso de casamento ou divórcio. O segredo dos milionários. As vantagens estratégicas da doação em vida. Mas por que essa é uma tática tão utilizada? Porque tem um patrimônio mais robusto e pensa estrategicamente no futuro. Primeiro, a otimização tributária, especialmente em relação ao ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. As alíquotas do ITCMD são estaduais e podem variar. Ao fazer doações em vida, é possível aproveitar as alíquotas atuais, que podem aumentar no futuro devido às reformas tributárias. Em alguns estados, utilizar limites de isenção para doações anuais de menor valor, diluindo a carga tributária ao longo do tempo. Fixar a base de cálculo do imposto no valor do bem no momento da doação, evitando que uma valorização futura do bem aumente o imposto a ser pago lá no inventário. Segundo, a redução de custos e da complexidade do inventário. Os bens que foram doados em vida, desde que o processo seja feito corretamente, geralmente não precisam passar pelo processo de inventário após o falecimento do doador. Isso significa uma economia considerável, com custas judiciais ou cartorárias e com honorários advocatícios que incidiriam sobre esses bens no inventário. Além disso, a sucessão se torna muito mais ágil e menos burocrática para a família. Terceiro, a antecipação da partilha e a prevenção de conflitos familiares. Com a doação em vida, o titular do patrimônio tem a oportunidade de distribuir parte de seus bens conforme sua vontade, muitas vezes podendo acompanhar e orientar os herdeiros no uso desses recursos. Ao definir em vida quem fica com o que, especialmente em relação a bens específicos que poderiam gerar disputa, a casa de praia, a empresa da família, o imóvel no sítio, etc.,
O potencial de desentendimentos e longas brigas judiciais entre os herdeiros após o falecimento diminui drasticamente. Quarto, a já mencionada proteção patrimonial através de cláusulas específicas. Ao doar um bem com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade, o doador garante uma proteção adicional àquele patrimônio, assegurando que ele permaneça na família ou que não seja perdido por má gestão ou dívidas do herdeiro. E quinto, flexibilidade e controle para o doador, especialmente com a reserva de usufruto. Ao doar com reserva de usufruto, o doador não perde sua fonte de renda ou o direito de usar o bem. Ele continua no controle, com a segurança de que o bem já tem destino certo, mas sem abrir mão de sua estabilidade financeira e conforto enquanto viver. Cuidados importantes ao considerar a doação em vida. Apesar das grandes vantagens, a doação em vida exige planejamento e atenção. Irrevogabilidade. Em regra, a doação é um ato irrevogável, ou seja, uma vez feita, não pode ser desfeita, salvo em situações muito específicas previstas em lei, como ingratidão do donatário. Por isso, é uma decisão que precisa ser muito bem pensada. Análise patrimonial completa é fundamental para uma análise detalhada de todo o patrimônio, dos objetivos do doador, da estrutura familiar e das implicações fiscais. O ITCMD é o imposto de renda sobre o eventual ganho de capital, antes de optar pela doação. Assessoria jurídica especializada. Dada a complexidade legal e tributária, e para garantir que a doação seja feita de forma correta, respeitando a lei, especialmente a legítima dos herdeiros necessário, e utilizando as cláusulas mais adequadas para proteger todas as partes, a orientação de um advogado especialista em planejamento sucessório é indispensável. A doação em vida, como vocês puderam perceber, vai muito além de um simples presente. É uma ferramenta estratégica de planejamento patrimonial e sucessório, muito utilizado por pessoas que pensam no futuro, na proteção de seu legado e na harmonia da sua família. E sim, por isso é considerada um dos segredos de quem construiu e quer preservar grandes patrimônios. Ela oferece a possibilidade de otimizar a carga tributária, reduzir drasticamente os custos e a burocracia de um futuro inventário, antecipar a vontade do titular dos bens e, talvez o mais importante, prevenir conflitos familiares desgastantes. Se você possui um patrimônio que deseja proteger e quer garantir uma sucessão mais tranquila e eficiente para seus herdeiros, considerar a doação em vida dentro de um planejamento sucessório bem estruturado pode ser uma excelente decisão. Você já tinha pensado na doação em vida como uma estratégia para o seu planejamento? Quais são as suas dúvidas sobre esse tema? Para avaliar se essa é a melhor opção para o seu caso específico, converse com um advogado especialista. Ele poderá te orientar sobre todos os detalhes. Se este conteúdo foi esclarecedor para você, se inscreva no canal para mais informações sobre planejamento patrimonial. O futuro da sua família cabe a você. Curta o vídeo e compartilhe com quem também pode se interessar por essa estratégia inteligente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.